Mas agora a gente vai falar sobre educação. Hoje a gente recebe aqui no 12 em ponto 98 o professor José Arnóbio de Araújo Filho, reitor do IFRN, o nosso glorioso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Tudo bem, professor Arnóbio? Seja bem-vindo. Tiago, bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, Tiago. Boa tarde. O senhor não almoçou então, pelo Júlio, visto? Arthur. Rapaz, eu acabei almoçando, viu? Então é boa tarde já. Professor Arnóbio, uma atividade depois, eu já... É isso aí. Professor Arnóbio, a gente tem visto aí pelo país afora as instituições federais de ensino, universidades, os institutos, relatando graves problemas de manutenção das suas instalações, de manutenção das suas atividades por causa do corte de recursos, corte de verbas. Como é que está a situação do IFRN? Tem recursos suficientes, por exemplo, hoje para manter a instituição funcionando, pagar as bolsas, dar toda a assistência aos estudantes que eles precisam? Enfim, como é que está hoje a situação do IFRN no que diz respeito ao orçamento? Vamos lá. O nosso orçamento do ano passado, ele foi de 90 milhões de reais. O orçamento desse ano, nós temos 70 milhões de reais. Então, se você tem um aumento da despesa corrente em função do aumento de contratos, por exemplo, de prestação de contas de água, luz, telefone e servidores terceirizados. Alimentação também. Mas a alimentação ela entra em outra parte, rubrica. né? Uma outra rubrica que é a rubrica da ciência estudantil, que também teve um corte bastante acentuado. Nós tínhamos ano passado 20 milhões para a ciência estudantil, esse ano temos 16 milhões. 4 milhões e 200 mil em números redondos, que é o corte, né, da assistência estudantil, e aí ela reflete nisso, né, na questão do auxílio digital, por exemplo. O auxílio digital do Instituto, ele foi orçado ano passado em R$ 1.500, é o valor desse ano. Então, se eu pegar 4,2 milhões a menos no orçamento, significa dizer que eu vou ter 2.800 auxílios digitais a menos. Então, no momento que a gente precisa, né, chegar com essa assistência para o aluno, a gente vai ter um recurso muito menor. Eu vou dar aqui um dado, Tiago. 2019, nós tínhamos 2.468.000 reais. 2 bilhões, desculpa, 2.468 milhões de reais para custeio de toda a rede. Esse ano temos 1 bilhão e 900, ou seja, passaram 2 anos e você tem a menos. Em 2010, nós tínhamos 2 bilhões 728 milhões de reais. Então, você tem um aumento da despesa corrente e você não tem essa recomposição. Nós tínhamos em 2010 e 2014 na rede 373 mil alunos. Hoje nós temos 1 milhão de alunos. Então, esses números acabam impactando demais a nossa instituição. Então, professor Arnóbio, vamos falar aqui especificamente do IF. Então, uma redução de 20 milhões de reais no orçamento para esse ano de 2021. O que é que o Instituto vai precisar fazer para não deixar de atender aos alunos? Vai precisar cortar o quê para se manter com esse orçamento a menos? Infelizmente, a gente vai ter que cortar onde é mais dolorido. Fatalmente, a gente vai ter demissão de servidores terceirizados. Esse é algo que dói muito na gente que é gestor, ter que demitir servidor terceirizado. Eu estou falando de seu João, Dona Maria, seu Joaquim, que trabalha como assistente, a SG, como porteiro, e infelizmente, em função dessa redução orçamentária, né, eles vão ter os seus empregos, não sei quantos, a gente não tem como precisar aqui quantos, mas isso é real, infelizmente. Arthur. Professor Arnóbio, o senhor falou aqui de uma redução real de orçamento na linha da receita. Uhum. A gente está mais de um ano com aulas suspensas ou de sistema remoto. Nesse período também houve redução de alguma despesa operacional relevante? O senhor teria condições de dizer esse dado que compensasse pelo menos essa redução? Justificar, só complementando a pergunta do Arthur, essa redução de despesa que deve ter ocorrido por causa da redução das atividades. Justifica uma redução de 20 milhões no orçamento para esse ano? Não justifica. Com esse recurso que nós temos, essa tua pergunta é muito, muito importante. Com a redução que nós tivemos ano passado em função do ensino remoto emergencial que a gente teve que fazer, a gente teve uma diminuição de contas de quê? De água, de luz, de telefone, de xerox, tá? Então houve essa redução, sim. E aí uma parte desse recurso para restos a pagar. Se a gente não tivesse hoje esses restos a pagar do ano passado, juntando com esses 60, porque na verdade é o seguinte, o que tem disponível para a gente hoje é 60 milhões de reais, certo?
10 milhões de reais estão bloqueados. Então nós temos 70. Além do corte de 20 milhões de um ano para o outro, ainda tem um bloqueio aí de 10 milhões. Que a gente não sabe que pode ser desbloqueado ou não, tá certo? Então o que acontece? Em função dessa economia que foi feita no passado, em função da mudança, né, de sistema de ensino, houve uma redução, sim. Então, como a gente tem resto a pagar do ano passado, tá, juntando com esse orçamento desse ano, se a gente não voltar de forma híbrida, a gente consegue fechar 21. Mas se você me perguntar hoje, professor, se vocês forem obrigados a voltar de forma híbrida hoje, o recurso da gente não dá. Não dá, infelizmente, isso é a realidade. Eu estou trabalhando aqui com números reais, não estou criando nenhum factóide. Hoje, professor Arnaldo, inclusive, a imprensa nacional está divulgando que a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava com o cronograma de voltar às aulas presenciais agora, ainda no formato híbrido, né? Só parte dos estudantes voltando, mas teve que ser adiado esse cronograma porque não tem dinheiro. A universidade vai precisar manter o sistema remoto, mesmo já com as condições para o retorno sanitárias, digamos assim, não vai poder acontecer por falta de recursos. Hoje, se houver uma determinação federal ou houver as condições sanitárias para voltar ao ensino presencial, por falta de dinheiro não tem como voltar. Não tem. A gente não tem porque, vamos aqui, se eu voltar de forma híbrida, eu vou ter que aumentar o número de servidores terceirizados. Eu estou dizendo que eu vou ter que demitir porque não tem orçamento. Eu vou ter que aumentar o número de sanitizantes, eu vou ter que fazer a limpeza dos ambientes, seja banheiro, sala de aula, com maior tempo. Então, com isso, eu vou ter que ter mais insumos. Se eu tenho uma diminuição de recursos, que é do custeio, né? Porque isso não é parte de investimento, é custeio. Então, como é que eu vou conseguir bater esse número? Então, se eu trago que em 2010 nós tivemos 2 bilhões e 700 milhões, como é que 11 anos depois eu tenho apenas 1 bilhão e 900 milhões? Então, esse número não bate. Então a gente precisa dessa recomposição. Não só o IFRN. Semana passada eu tive com a UFRN, com a UFESA e com a UER. E com a UER não, porque a UER não é questão estadual, né? Mas porque nós temos um fórum de reitores e nós nos reunimos. Então, isso é fato. Se não houver uma recomposição, as nossas ações do ensino, da pesquisa, da extensão, elas estão completamente ameaçadas nas nossas instituições de ensino. Júnior Melo tem um questionamento para o professor Arnaldo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Quanto tempo o senhor é professor? 27 anos. 27 anos. 27 anos da rede, né? Professor, eu já estou há 32. Dá certo. Da rede federal? Da rede 27. Federal. Porque o senhor mostrou um dado aí, o senhor mostrou 2010 e pulou para 2019 e esqueceu de falar que em 2015 o orçamento diminuiu em 9,7 bilhões, cortado por quem? Por Dilma Rousseff. De lá para cá, os cortes chegaram a 25 bilhões. Aí você pergunta, mas peraí, aí agora foi cortado, aí no rateio foram cortados 20 bilhões. Esses 20 bilhões foram cortados exatamente porque tiveram que se adequar ao orçamento devido aos problemas pandêmicos que o país vive hoje. Se o presidente hoje quiser mandar esses 20 milhões, ele não pode. Por quê? Porque Temer fez um teto e hoje ele não pode ultrapassar o teto. Então o orçamento está fechado. Inclusive o orçamento, Rodrigo Maia segurou o orçamento até agora, senão não ia ter dinheiro nenhum. Então, assim, o Congresso Nacional, o grande responsável, às vezes quer colocar, o governo federal não repassou. Rodrigo Maia foi presidente da Câmara até janeiro, né? Exatamente. Depois assumiu Arthur Lira em fevereiro. Ele segurou até janeiro. O orçamento de 2020. O orçamento não ficou segurado muito por causa também do próprio governo, que travou algumas discussões, inclusive sobre auxílio emergencial e outras questões? De forma, uma questão política, pode ter certeza disso. Ali Rodrigo Maia segurou por questão política. Ele queria ver se deixava o presidente Bolsonaro e o governo federal numa situação difícil. E quando a política ela se mistura com orçamento, com saúde, e aí que não vê a vida das pessoas, é o que acontece. Então, nesse caso aí, não podemos aí crucificar o governo federal, porque quem mais retirou recursos foi o governo do PT. Eles foram 25 bilhões de 2015 até 2019. Professor Arnaldo. 2010, eu não estou aqui para discutir se é o governo do PT ou do governo do PSL. O que eu estou colocando aqui são números reais a partir de um dado que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu estou com a tabela aqui com a Peloa, né? Então, em 2010 eram 2 bilhões 728 mil, estou falando da rede federal. 2011, 4 bilhões. 2012, 4 bilhões e 800. 2013, 5 bilhões 739.
2014, 6 bilhões 842. 2015, 3 bilhões 515. 2016, 2 milhões 689. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente teve, eu coloquei um dado aqui, em 2010 nós tínhamos 373 mil matrículas. Hoje eu tenho 1 milhão de matrículas. Como é que eu aumento essa quantidade de matrícula e eu tenho redução de orçamento? Não, eu estou entendendo, eu estou dizendo o seguinte, que não podemos crucificar o atual governo, tendo em vista que em 2015 foi uma grande derrocada da educação, foi com o governo do PT. O governo do PT tirou aí recursos, 90%, se você colocar, 80% do recurso para a educação. Agora nós temos que voltar. Está errado, o professor tem razão. O IFRN tem que sobreviver. Mas aí nós temos que ver a política educacional voltar aos seus patamares. O governo federal tem 1 ano e 8 meses, né? Nós estamos falando aí dos últimos. Aí o senhor pegou de 2010, nós estamos falando dos últimos 11 anos. Então, assim, tem que haver. A educação foi perdendo. Olha só que o senhor fez 2010 foi subindo, 2011, 2012, 2013, 2014. Quando chegou em 2015, Dilma, você viu a queda que deu. 2016, a queda. Quer dizer, nós chegamos a esse patamar hoje dos governos anteriores. Não podemos sacrificar. E aí os leitores, às vezes as pessoas ficam perguntando em casa, como é que pode Bolsonaro diminuir? Não foi Bolsonaro. O governo Bolsonaro. Aí, não, você está defendendo muito. Não, o que a gente mostra muito no Terra Brasil. Nós estamos mostrando a realidade dos números. Então é isso. Então, professor... Eu não estou com o orçamento aqui de 2002, né? Eu não tenho aqui. Se eu tivesse, até porque eu estou aqui discutindo... Sim, o presente, né? O presente. E o senhor está coberto de razão. Se eu pegar o orçamento de 2002, por exemplo, e eu pegar o orçamento de 2003, e eu pegar o orçamento de 2003 e jogar para o orçamento de 2010, você vai ver que houve uma evolução contínua. Até porque nós éramos 144 campos dos institutos federais em 2003, tá certo? E hoje somos 670. Então, com isso, você aumenta de forma exponencial. Você não consegue fazer. E eu estou falando só de orçamento de custeio. Porque se eu falar de orçamento de investimento, eu tenho 0 de investimento. O recurso que eu tenho de investimento foram, aí eu vou dizer aqui, tá? Posso dizer? Fique à vontade. Foram 300 mil reais que o deputado Benz Leocádio colocou, né, para o campus Ipanguaçu e o campus Lages. 200 mil que o deputado Beto Rosado colocou lá para o campus Mossoró. E 1,5 milhão que a deputada Natália Bonavides colocou para a assistência estudantil e 500 mil reais que o senador Jean Paul colocou também para a assistência estudantil. Professor Nóbel, o Júnior Melo trouxe dados aí do período do governo Dilma em que houve corte de recursos. Agora eu pergunto para o senhor, como professor da Rede Federal há 27 anos, como o senhor é. Em outros momentos da história do funcionamento dos IFRNs, houve corte de recursos sim, inclusive até o nosso ouvinte aqui, a nossa ouvinte Kalina Paiva e o Geraldo Neto estão lembrando que na época, inclusive, servidores federais fizeram greve, fizeram manifestação contra esses cortes, né? Não se nega esses 2011, cortes que houve greve, eu estava na greve anteriormente. Mas o que a gente está assistindo agora, em 2021, é algo inédito nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos pelo menos, que é o seguinte: a queda de receita ser tão drástica a ponto de universidades ameaçarem parar de funcionar. Lá em 2015 eu não me lembro de ter acontecido isso, de a queda ser tão significativa a ponto de a universidade ter que parar de funcionar completamente por falta de recursos. Então, pergunto ao senhor, em 27 anos, houve reduções significativas de receitas ao ponto de a instituição ter que parar de funcionar ou ter que fazer cortes tão significativos para atender a receita que está existindo, que está disponibilizada? 2001, a gente vivenciou muito fortemente esse movimento. Naquele período, era um período bastante parecido com esse. Inclusive, nossas contas de água, de luz e telefone, elas estavam atrasadas. Eu não sei se você já estava lá no Cefet, Thiago. 2001 ainda não. Estava não, né? Entrei lá em 2008. Naquele período, só para você ter uma ideia, os alunos tinham que levar papel de casa para poder fazer prova, porque a gente não tinha. Então a gente passou realmente um período também. Eu lembro que em 2001, algumas sextas-feiras a gente não tinha aula, porque lembra do blackout que teve da questão de energia? Então, para a gente fazer redução, algumas sextas-feiras a gente não tinha aula. Então a gente já passou por esses momentos, sim, né? Em épocas passadas, com essa dificuldade mesmo. Só que naquela época, isso é bom que a gente diga, a gente tinha 2 campos. A gente tinha um campus Natal Central e o campus Mossoró. Hoje nós temos 21, com o 22º para ser entregue, né, à população do Rio Grande do Norte.
Então isso aí nos preocupa, porque uma coisa é você dar de comer a 2 crianças, outra coisa é você dar de comer a 22, com o orçamento diminuído. Então isso aí nos preocupa. Estou falando aqui enquanto servidor público, de carreira, tá? Apesar de querem tirar a gente da como servidor público de carreira, né? Mas como servidor público de carreira e como uma pessoa que vivenciou a instituição durante esses 27 anos. Professor, era isso que eu também queria perguntar. O senhor me corrija, mas o Rio Grande do Norte eu acho que é um dos estados que tem mais campos, né, espalhados proporcionalmente. Proporcionalmente, né? Aí eu pergunto, o dimensionamento do orçamento, da receita, ao longo dos anos, com esse aumento rápido até da quantidade de campos, ele foi compatível com a necessidade de custear toda essa estrutura que tem no estado ao longo, sei lá, do 2007, 2008, que eu acho que começou a ter esse aumento, não é? Primeiro, sim, sempre foi. A gente nunca teve dificuldade orçamentária, não, com relação a isso. Nunca tivemos, né? Ano passado, se a gente tivesse trabalhado só de forma presencial, a gente já tinha tido um pouco de dificuldade, mas não tão grande como essa. Vou dar aqui um exemplo. Eu fui diretor do Campus Natal Central durante 8 anos. Em 2017, eu tive que demitir 30% da força de trabalho daquele campus de servidores terceirizados. Eu, como diretor, fiz isso. Tive que fazer. Ou a gente fazia aquilo em 2017, viu? Ou a gente fazia aquilo, ou... Governo Temer. No governo Temer já. Ou a gente fazia aquela redução, ou a gente não batia as contas no final do ano. Então, eu estou falando enquanto gestor já, não estava nem na figura de professor, como gestor. Em 2017 a gente já sofreu um pouco disso. Mas dizer assim, inviabilizar, nunca. Nesse período, aí eu posso falar do período que eu estou na instituição, né? Nesse período 2000, 2001, a gente realmente teve algumas dificuldades, muitas dificuldades. Mas nesse período eu posso dizer a você, francamente, que nunca tivemos. Professor Arnóbio, então, para a gente resumir aqui, contextualizar para o nosso ouvinte, no que diz respeito à eventual volta de aulas presenciais nesse momento do IFRN, não há previsão. A nossa previsão, porque a gente precisa fazer um planejamento, né? Então, a nossa Pró-Reitoria de Ensino, junto com os nossos outros pró-reitores, a gente definiu um calendário, né, de que, em melhorando, né, a questão sanitária no estado, até porque nós não estamos ainda naquele rol de professores que podem ser vacinados, a gente está fora, né? 2021.2 existe uma possibilidade bastante acentuada da instituição estar voltando de forma híbrida, né, para chegar ao formato presencial, porque é o formato que a gente quer. O ensino remoto emergencial, ele é algo para esse momento. A gente precisa adaptar esse momento, porque se a gente tivesse 10 mil pessoas circulando todos os dias, como circulava no Campo Central, a proliferação do vírus seria muito maior, né? E a gente não tem como fazer um isolamento, a não ser que cada um andasse com um negócio com 2 metros para poder não bater no outro, né? Então, a ideia da gente é que a gente possa voltar, se Deus quiser, em 2021.2, de forma híbrida, para depois passar para o formato presencial, porque a gente entende que esse é o modelo ideal de ensino. Bem rapidamente, professor, a gente está vendo na rede estadual de ensino, o governo do estado com dificuldades de programar essa retomada das aulas, porque existe uma resistência muito forte da categoria dos professores, no caso da rede estadual, de que esse retorno só aconteça após a vacinação integral dos educadores. Na rede federal, existe também esse entrave, ou vocês acham que é possível retomar com cumprimento de protocolos, com respeito às medidas sanitárias, mesmo que ainda não tenha vacinação para os educadores e profissionais? Tiago, o sindicato vem colocando essa questão, certo? Mas eu vou falar também na qualidade de dirigente. Na nossa reunião do CONIF, que é o Colégio de Dirigentes dos Reitores dos Institutos Federais, na primeira, segunda reunião que eu participei, a avaliação da gente é que a gente só podia voltar com a segurança sanitária. Segurança sanitária tem a ver com vacinação, porque a gente entende que as instituições de ensino são um grande meio de proliferação. Aí você vai dizer, e as instituições privadas? Muitas delas voltaram e muitas delas tiveram, a gente sabe que tem alguns números que não são muito satisfatórios. Professor, rapidinho, o tempo está estourado, mas eu queria perguntar o seguinte. A rede estadual se queixa muito, e isso está constatado, de que o ensino remoto, ele simplesmente não funcionou como deveria e ocasionou uma grande evasão escolar, que é um problema gravíssimo a ser resolvido ao longo dos anos. Como é que está isso no IFRN? Vocês sentiram essa mesma dificuldade? Houve realmente um aumento desse esvaziamento dos alunos? Como é que está essa situação? Vamos lá. No IFRN, felizmente,
né? Até pela questão dos recursos que a gente conseguiu redimensionar, a gente conseguiu comprar tablets e computadores para que os meninos pudessem ter as aulas. E alguns alunos compraram celular. Então, os nossos alunos, e a gente conseguiu oferecer também o auxílio internet, ensino conectividade. Então, diante dessa realidade, que é diferente da realidade do governo, do estado, por exemplo, que não conseguiu chegar para todo mundo, né? A gente minimizou. A gente conseguiu, vai zerar o índice de evasão? Não. Mas a gente também não zeraria presencialmente, não, tá certo? Isso é algo que a academia tem discutido muito isso. Mas a gente minimizou esses impactos em função tanto do auxílio digital como do auxílio conectividade. Se não tivesse esses dois auxílios, realmente o nosso número de alunos evadidos seria muito, muito pior. Perfeito, quero agradecer aqui ao professor José Arnaldo de Araújo Filho, reitor do IFRN, pelas informações, pelos esclarecimentos. Professor, sucesso, muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago, Júlio e Arthur, desculpa. Obrigado, professor Arnaldo. Eu que agradeço.